Meu óculos não tá muito torto, não? Tá nada, tá nada. Olá, autores, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Livro de Teseu, o canal do YouTube do nosso estúdio literário. Hoje estou aqui com o querido Marcos, do canal Toca do Aventureiro. E esse aqui é mais um episódio da série Apresentando Autores. Dessa vez, o primeiro episódio patrocinado aqui do canal pelo grupo Espada e Feitiçaria, aqui do nosso querido Marcos. Os livros dos participantes estarão aqui no link da descrição. Então já se inscreve, deixa o like, confere todas essas obras, porque hoje a gente vai falar sobre o Robert E. Howard. Talvez eu esteja enganado, mas eu arrisco dizer que é um dos precursores que fazem com que esse tipo de histórias percorra as nossas mentes até hoje. Marcos, antes de tudo, se apresenta um pouco aqui para a galera. Quem é você? De onde você fala? DDD, tudo mais. Oi, pessoal. Eu sou o Marcos, da Toca do Aventureiro. Para quem não me conhece, para quem me conhece, eu gosto muito de fantasia. Espada e feitiçaria é a minha paixão, né? Eu gosto de RPG e outros estilos, né? E o meu canal é para ajudar os autores a divulgarem, autores, tradutores, pessoal que ilustra, a gente sempre consegue encaixar e dar um cantinho para a galera, né? E a intenção do canal é essa, e como o Diogo falou, na questão da espada e feitiçaria, o Howard, ele é considerado o pai da espada e feitiçaria, né? Tem existem outros autores que publicaram algo um pouco antes, durante e depois, mas o Howard, pela escrita poderosa dele, ele popularizou, né? Ele é muito conhecido pelo Conan, né? Que ele é o criador do Conan o Bárbaro, mas ele criou diversos outros personagens fantásticos, né? Temos o Rei Kun, temos Bram McMore, temos o Solomon Kane, temos a Red Sonja, nós temos a Dark Agnes, o Cormac, todos esses últimos que eu falei estão chegando no Brasil agora, então vocês podem ficar muito felizes, né? E a gente tem outros, a gente tem olha, não sei se o Diogo sabe disso, mas sabe aquele desenho do Gendy Tartakovsky, Primal, do Homem das Cavernas de Dinossauro? Lembro. Que o nome oficial deles é Spear e Fang, certo? Que quer dizer lança e presa. Esse é o nome de um dos primeiros contos do Howard, que é sobre o Homem das Cavernas, que vai atrás da mulher dele que foi tomada por Neandertais. Muito bom. Caso vocês não saibam e acompanhem o nosso podcast, a gente tem lá o Rafael, que também é um grande fã de Conan, e temos o Santiago, que o nosso primeiro episódio oficial do podcast foi falando sobre Conan, e o Santiago falou: não, você tem que falar com o Marco do Toca do Aventureiro. E eu já participei no canal dele, em breve vai sair aí a gente falando sobre um dos contos. E realmente, assim, eu descobri que eu não sei nada de Conan, quando depois começo a conversar com o Marcos. E para mim ficou muito conhecido o Conan por causa das revistas em quadrinhos. Não só quando saía da época da Marvel, mas depois saiu pela Dark Horse, tinha uma outra editora também, a Image, agora se não me engano, saindo uma coisinha ou outra aqui no Brasil. Só que era muito picado. E depois de um bom tempo, eu fui descobrir que o Conan eram histórias, Pulp Fiction, não é? Que eram publicadas em pequenos livrinhos coletâneos de contos. É isso mesmo, Marcos? Eles eram uns pastiche, né? Umas revistinhas de bolsos, pocketbooks, né? Que ele saiu. A maioria do Conan saiu na antiga Weird Tales, né? Que ela fazia essas histórias pulp, né? E não apenas de espada e feitiçaria, de tudo, do Oriente, do fundo do mar, do espaço, né? Um dos personagens mais fantásticos, Howard, é o Almoric, porque é uma viagem, assim, cósmica, sabe? É muito profunda, até um pouco psicodélica. Mas, assim, como o Diogo falou, só corrigindo um pouquinho, assim, gente, eu gosto muito de Howard, eu adoro Espada de Feitiçaria, mas eu não sou especialista, né? Se vocês Não, se querem... Vocês querem... especialista a gente não chama aqui. Aqui é o bate-papo de quem gosta, de quem Aham. conhece, né? Que é o acessível para os meros mortais, como eu gosto de falar. Então, mas como o Diogo, eu conheci o Conan primeiro através do filme do Arnold, né? Que é um filme muito legal. É um dos precursores do Espada e Feitiçaria, mas o verdadeiro precursor do Espada e Feitiçaria, assim, foi um filme que saiu um pouco antes, que é A Espada e o Feiticeiro. Para quem não conhece, aquele filme que tem o cara que tem a espada com 3 lâminas, né? É,
e foi popularizando algo que já existia. E nós tivemos diversos outros filmes, né? Temos o Beastmaster, o Senhor das Feras, Rock, o Guerreiro, Crow, os Irmãos Bárbaros e assim vai, né? Todas grandes produções. Mas em si, a questão do Howard, ele fala com muitas pessoas, porque ele tem muitos personagens, né? O mais popular é o Conan, por causa dos quadrinhos. Aí a gente tivemos os livros no Brasil, o primeiro, né? Foi publicado aqui, os primeiros pela extinta Unicórnio Azul, que são super raros. A tradução é ruinzinha e as capas são muito feias. Eu até mandei as fotos pro Diogo. As capas parecem aquelas revistas, aqueles livretinhos para as vovozinhas, né, de novela, sabe? É tipo aqueles. A Bíblia, Letícia, que tinha aqueles romances de. Lendas do coração, né? Então, aí, alguns anos depois, a extinta editora Conrad, eles pretendiam publicar a obra toda, mas eles faliram antes de conseguir. Então, eles publicaram 2 edições maravilhosas, capa preta e branca, ilustradas pelo Mark Schultz, criador do Cadillacs e Dinossauros, né? E aí, ficamos um tempo sem nada. E aí saiu aquele fatídico filme do Jason Momoa, né, do Conan, que eu defendo que ele é um bom Conan. O filme não é bom, né? Olha, eu vou falar, divide opiniões, porque eu já vi muita gente falando que o filme é mais legal que o do Schwarzenegger, e tem gente que achou horrível e que não queria nem ver. Então, só que aí, o que acontece? Para quem gosta dessas coisas, sair um filme, passa numa livraria, porque normalmente a gente tem algo relacionado. E eu dei a sorte que eles lançaram um livro com a capa do pôster do filme com o Jason lá na capa e tal. Só que esse livro era A Hora do Dragão, que era a terceira parte da Conrad que foi traduzido e eles aproveitaram em outra editora para publicar. Então, pela primeira vez, eu tinha na minha mão todas as histórias do Conan, né? E eu já estava muito feliz. Só que a gente, como eu falei, tem outros, né? Diogo. E aí chegou a Pipoca e Nanquim, com a grande qualidade deles. E aí a gente teve o Conan, né? Depois do Conan, nós tivemos Solomon Kane, né? Aí a gente teve Bram McMore, que é o último rei dos Pictos, que é muito legal. E tivemos Rei Ku. O Rei Ku eu conheci alguma coisa dele, que também teve um filme muito ruim, né? O Kevin Sorbo. Só que, vou falar pra você, Diogo, assim, eu adoro as histórias do Conan, mas o Rei Kun é meu personagem favorito do Howard, cara. Olha, você não é a primeira pessoa que me fala isso. Eu tinha uma. Então, quando eu era criança, né? Você assistia o filme do Cu, era só aquela lâmina estrelada que ele tinha. Assim, marcava. Você pegava para assistir na locadora, achava sensacional. Mas na época eu não tinha esse entendimento de storytelling para saber a que ponto que a história era legal. Não, assistia pelas filmes de ação. A magia de tudo aquilo lá. Não cheguei a reassistir depois de adulto. Então, eu tenho medo de estragar a minha magia do encantamento. Não, ele é legal e você vê, tipo, o Liam Neeson no começo da carreira, né? E o ator que fez o Hungry também. Só que você tá falando do Crow. O Crow. Ah, sim. Eu tô falando do Rei Ku, que foi um filme que saiu no começo dos anos 2000, que é com o Kevin Sorbo, que era o cara que fazia o Hércules na televisão. Confundi. Nossa, mas é muito parecido. Para mim, eram os dois, eram o mesmo. Foi a Não. Olha só. Então, aí agora eles anunciaram o livro que se chama Red Sonja com Y, né? Que tem a história da Sônia Vermelha, a Dark Agnes, né? Algumas outras histórias e aí eles também nesse vai ter as histórias do Cormac, que o Cormac é como se fosse um Conan nas Cruzadas, né? Tanto que eu até acho que eles deviam ter chamado esse livro de Crônicas Howardianas, porque quem for comprar, você fala, é só a história da Sônia, não, então vão ter várias outras histórias, e tem muito mais coisa para vir, né? A gente tem. Agora eu acredito que vão ser mais os compilados. Talvez o Almori que eles publiquem ele sozinho, porque ele é bem uma novela.
né? Mas a gente tem muita coisa. A gente tem o Elborak, cara. O Elborak, ele é tipo, ele é a versão do Indiana Jones no Afeganistão, mas ele é um revolucionário, um ladrão de túmulos. Ele é um cowboy lá, que ele é amigo de um dos emires lá, e ele tá lá tentando fazer a justiça dele e ganhar grana. Muito bom, muito bom. E você sabe até quando que o Robert publicou? Se tem alguma coisa póstuma dele? Cara, Ou se alguém continuou essas obras? então, maioria das coisas dele foi póstuma, viu? Porque ele começou. Porque assim, o Howard escreveu muitas histórias, incluindo de detetive. Ele tem uma história de um marinheiro boxeador que anda pelo mundo com um bulldog, cara, que é fantástico, cara. São pequenas histórias, né? Mas, por exemplo, ele nasceu em 1906 e morreu em 1936, né? De forma trágica. Muito jovem. Foi uma forma trágica mesmo, tá? E muitas das coisas dele foram publicadas depois. Tanto que a última grande aventura do Conan, que é o Hora do Dragão, que se vocês lerem tudo do Howard, vocês vão ver que é meio que ele aproveita os grandes momentos do Conan ali e retrabalha eles. O sonho dele era lançar uma coisa só. Só que ele não conseguiu e após a morte dele foi lançado em 4 partes, né? E depois, muitos anos depois, que a casa dele é tipo um museu, né? Eu posso estar meio que confundindo um pouco os fatos, mas é assim. Quando foram reformar em algumas partes, haviam manuscritos inacabados debaixo de tábuas e dentro de paredes em locais assim. Então nós temos textos do Conan, né, em publicações, tá? Que elas estão inacabadas, sei lá, texto inacabado, né? E uma das coisas mais incríveis é o Conan, a primeira aventura dele, que é a Fênix na Espada, ela é um texto retrabalhado do Reiku, que se chama Por Este Machado Governo, né? Que são excelentes, ele mandou mais uma história de bárbaro e o pessoal falou, não, coloca um pouquinho mais de magia. E aí que a gente tem a questão da espada e feitiçaria, que ele diferencia da alta magia, né, Diogo? Sim. O que eu vejo muito hoje é o pessoal coloca tudo como fantasia. Eu gosto de fantasia assim, fantasia assado. E eu já ouvi outras pessoas falando, tem um rapaz do TikTok, o Fabão também, que ele fala que parece que esse gênero ele fica escondido, porque ele atrai um certo público em geral masculino, e as pessoas não se revelam tanto de gostar, assim, não é aquela pessoa que grava vídeo, por exemplo, no TikTok falando, olha aqui o novo livro de espada, mas tem um baita do mercado que foi crescendo, que várias pessoas não param de escrever, principalmente o pessoal que joga RPG, que já está com, às vezes, tudo pronto ali, só falta agrupar numa grande história. Sim. E o legal, depois que eu conheci o Marcos, é que eu vi muita coisa que não estava no meu radar, que não aparecia no meu radar. Por isso eu falo para vocês, sigam o Toca do Aventureiro, tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais, porque sempre tem muita coisa boa de uma coisa que para mim parecia que estava meio ofuscado, se a gente ficar só nos holofotes das redes sociais, dos livros que estão bombando. E até mesmo algumas editoras não dão, aparentemente, né, não dão esse certo ênfase num gênero que faz um baita de sucesso. Até porque, Sim. apesar dos altos e baixos do filme do Conan, quando estreou, só ouvia falar dele. Quando lança alguma coisa, assim, ônibus do Conan, da Marvel, vira e mexe eu vejo vendendo em algum marketplace, alguma coisa assim, o pessoal tá colocando lá e os preços são lá em cima e tem gente que vai pegando. E Sim. são histórias, o que eu gosto de falar, que são encantadoras. Não é pelo fato da espada e da feitiçaria, mas o que é retratado, isso é uma coisa que o Robert fazia muito bem, ele retrata alguns dilemas do nosso cotidiano, por assim dizer, que são atuais até hoje, de uma forma maravilhosa, envolto dessa espada e feitiçaria. E tanto é que quando eu fui convidado pelo Marcos para falar, eu gosto de falar que a grande sacada para mim do Bárbaro é o seguinte: esse nome para o Conan, essa nomenclatura, ela é maravilhosa. Por quê? Quando as pessoas chamavam os outros de bárbaros nos povos antigos, é porque assim, nós somos civilizados, quem não é aqui da cidade é tudo bárbaro. Eles não consideravam outras tribos.
Então, quando a gente vê bárbaro, a gente está acostumado a ver uma pessoa arrogante, uma pessoa que não sabe se comunicar, uma pessoa que não tem os costumes que a gente tem. Mas quando eu comecei a ler Conan, eu vi uma pessoa que ela tinha uma sagacidade, uma velocidade de pensamento, coragem e força unidas em um único personagem. E que se a gente for falar para alguém, parece que vai ficar aquele personagem super arrogante e chato, Uhum. que é todo perfeitinho. Mas não, você consegue encontrar no Conan tudo isso muito bem escrito. E para mim a grande genialidade do Robert, tanto para a época que foi escrito, é justamente essa. Ele nasceu na pré-crise da Bolsa dos anos 20 e morreu depois. Então ele escreveu nesse período assim que estava todo mundo um caos. Então acredito que ele vivenciou assim o pior que o ser humano podia passar ali naquela época de momento histórico e entregou para a gente ótimas histórias atuais até hoje. Sim, o conceito da palavra bárbaro é aquele que não fala grego, que fica né? Exato. Então, mas o que você falou do Howard, você é exatamente isso. Tem uma biografia dele, que é o Sangue e Trovão, que é do Marcos Colares, né? Que fala da história dele. Eu até recomendo para quem quer saber, mas assim, o Howard ele nasceu numa cidadezinha mineradora de prata na fronteira, certo? O pai dele era médico e ele viu as pessoas lá, na época da crise, brigando por tudo. Era um local violento, era uma cidade de fronteira, tinha jogatina, tinha mulheres, tinha bebida. E, tipo, imagina, você é um rapaz, está crescendo lá, seu pai é o médico da cidade, no meio da noite estão batendo na sua porta, tem alguém baleado, esfaqueado, morrendo, e o pai dele bota em cima da mesa, segura as pernas dele, vamos tentar salvar. Então ele presenciou muito dessa verbe da natureza humana. E ele falava que a civilização é errada, que o estado normal do homem, da humanidade é a barbárie, que é onde nós crescemos, mostramos nossa real faceta. E o interessante em todos os personagens dele é que os personagens deles não são heróis, certo? Eles têm momentos heróicos, eles têm um código de honra. Bom, o Solomon Kane, ele é bem heróico, para falar a verdade, porque ele é um puritano, né? O interessante, Diogo, é que, tipo assim, ele escrevia as histórias desses personagens e ele não revisitava, ele para seguir em frente, né? Claro que ele ganhou, na época, ele foi uma das primeiras pessoas a ganhar dinheiro com isso, né? Por isso que ele escrevia sobre Homens das Cavernas, sobre piratas, eu tô louco para chegar às histórias de pirata dele aqui no Brasil, sobre um marinheiro, boxeador, sobre um detetive, sobre um bárbaro, sobre um rei, então sobre um pistoleiro, e ele sempre mantinha essa fórmula dele, né? Eu falo que ele escrevendo é como um mato em chamas, como se ele precisasse chegar em algum lugar, e ele foi a primeira pessoa, eu acho, uma das primeiras, né? Ele tratar de uma forma cinematográfica. Você concorda comigo? Sim. Quando você pega os contos originais do Robert, você tem uns detalhes que, para a literatura da época, vamos falar assim, começo do século XX, tentavam ser muito literal, mas pouco visual. E talvez os personagens, ele por serem assim, vamos dizer, mais humanos e ativos, não é aquela coisa assim que você tinha na época, certos romances ou histórias de monstros que assombravam de uma forma que era um medo que era mais do que poderia acontecer do que o medo do que estava acontecendo. Uhum. Mas o Robert, ele era aquela pessoa que mostrava ações. E essa mostrar ações trazia uma narrativa muito fluida, que aí você consegue visualizar a cena toda na sua cabeça. Agora, eu não sei se é porque nós estamos acostumados com filmes e nós lemos desse jeito, ou se ele escrevia de uma forma muito fora do padrão e que acabaram pegando porque era diferente, mas era difícil dizer que ele é único, porque várias obras talvez não resistam a esse tempo. Mas eu concordo com o Marcos, assim, que parte assim você consegue visualizar cinematograficamente. Não é à toa que fica tão bem quando você consegue colocar numa revista em quadrinhos. Eu acho que esse foi um grande lance também. Porque é Sim, fácil a de Marvel você Comics. colocar lá.
Então, E nessa fase da Marvel, você sabe se todos os contos dele foram feitos para quadrinhos? Então, na fase da. A ideia do Roy Thomas, né? Foi adaptar a todas as histórias do Conan. Então, quase todas elas tiveram uma forma de adaptação, né? Só que a questão é que nunca deu certo quando eles tentavam fazer linear, porque elas não foram escritas. Eles tentaram por alguns anos, mas aí, pô, aí ficou o Conan sendo só pirata, e o pessoal enjoa muito, né? E é claro que eles deram nos quadrinhos mais vida para personagens que a maioria deles aparece uma vez só. A Valéria que a gente vê no filme, ela aparece apenas num conto, que é também um dos melhores, que é o Pregos Vermelhos, certo? A Sônia, no filme da Rádio Sônia, que a gente tem dois que são horríveis, então, temos elas, temos a Dark Agnes, né? E a gente vê esses personagens que aparecem uma única vez e eles cresceram nos quadrinhos. Eu adorava, né? Quando o Conan encontrava o amigo dele, né? O Kushito Zula, né? Que era aquele homem negro com a pele de tigre, tinha aquele moicano, e ele era um feiticeiro também e tal, né? E quando a gente foi ver no Conan o segundo filme, Zula, eles colocaram uma mulher, que era a Grace Jones, porque eles assumiram que o nome Zula, por terminar com A, era um nome feminino. Cara, a Grace Jones ficou fantástica de Zula, mas para quem conhecia o quadrinho, né, você sentiu falta do Zula, né? Porque quando eu fui ver o trailer, eu cheguei a pensar que o Bombasa era o Zula, eles só deixaram ele cabeludo, mas não foi isso que aconteceu. E você perguntou, por exemplo, se outras pessoas escreveram o Conan. Sim. Após a morte do Howard, teve um autor que trabalhou contos inacabados. O Howard escreveu seus próprios. Ele foi considerado especialista, ele foi consultor, né? Só que depois de um tempo ele começou a alterar os textos. E aí ele começou meio que. Ele ficou um pouquinho, vamos lá, ele ficou um pouquinho arrogante e era meio que como quase querendo assumir como se ele escrevesse melhor o Conan do que o criador do Conan. Então, de um consultor, de um especialista, pegaram um certo, por isso que eu não estou nem falando o nome, pegaram um certo ranço dele, né? Mas ele foi responsável por trabalhar muita coisa, ajudar o Roy Thomas com os quadrinhos, né? Recentemente, a gente teve dois, né, que estão disponíveis no Brasil, um deles pela AVEC, que é de um espanhol, eu esqueci o nome dele, que é A Rainha da Costa Negra, tá? Tá dividido em duas partes. O Rainha da Costa Negra é um dos melhores contos do Howard, que é quando ele conta Belite, que é o amor da vida dele. Se vocês forem ver o vídeo sobre isso no meu canal, tem duas autoras amigas minhas que meio que ficaram bravas com o que acontece no conto, mas não é culpa minha. Eu não escrevi, certo? E o que acontece? Eles pegam os anos, 3 ou 4 anos que o Conan colocou, que está com a Belite, então, o conto A Rainha da Costa Negra está lá, começo, meio e fim. Só que eles estenderam esses anos, né? Então, é uma leitura interessante. Eu gostei da abordagem, né? E ele é gostoso. E tem até umas. Eles trazem até alguns personagens de outros contos do Conan, né? Que eu achei muito legal. Tem algumas coisas que até roubam um pouco a cena, porque tem a história de um feiticeiro e um assassino que estão uma side quest que ela é bem legal, e eu gostei dos momentos que foram dados para ele. O Conan continua sendo Conan, e o importante começa, tem o meio, e termina com o Rainha da Costa Negra. Então, ele é muito legal e está disponível pela VEC, não está muito caro não, viu, cara? Eu gostei, foi uma experiência boa, né? E o outro, que é o Conan Sangue e Serpente, que ele foi o último publicado no mundo todo. Cara, se você até mesmo viu minha resenha, você viu que eu tava triste, né? Porque realmente, cara, infelizmente, a premissa é boa, que é o Conan trabalhando para os estígios, que estígios são como se fossem os egípcios, eles são sempre ruins, né? E nas terras cuxitas, que seriam os reinos negros, trabalhando em colônias, né? Eles também utilizam
a como Conan conheceu a Valéria, né? A história começa bem, eles como mercenários, aí a Valéria ofende um oficial e mata, e o parente vai atrás, e o Conan vai atrás dela, e tem questão de feitiço, temos rituais, tem até referências a Cthulhu, sabe? Mas, infelizmente, o livro não funcionou para mim por causa do ritmo. Também teve algumas questões que eu acho que a tradução afetou a minha imersão, mas a melhor parte do livro que eu senti o Conan sendo o Conan é numa side quest, quando ele encontra uma lanceira e fala, ó, meu grupo me ajuda a libertar, que eu te ajudo, papá. Cara, aquilo pareceu mais o Conan sendo Conan, né? E como termina, porque ela termina com pregos vermelhos do Howard. Então chega onde começa pregos vermelhos e aí termina muito bem. Então, assim, o Sangue Serpente, ele não funcionou para mim. Pode ser que outra pessoa leia com outra abordagem e goste. E pode ser que eles leiam o da VEC, da Rainha da Costa Negra, e não gostem. Né? Mas é o que eu digo, a versão da AVEC, eu gostei muito, infelizmente o Sangue Serpente, ele ficou para mim a desejar. Claro que para quem conhece o Howard e gosta, a gente já fica meio com o pé atrás quando algumas pessoas estão escrevendo. Outro, não sei, né, Diogo? Agora, que escreveu histórias do Conan e eu não gostei, foi o Robert Jordan, o autor do Roda do Tempo. Né? Não sei se você gosta do Robert, mas... Então, aqui nós não fazemos julgamentos. Então, é porque assim, o só forte... Fatos, só fatos. É, só fatos. Vamos lá, gente. O Robert Jordan, a gente reconhece que ele conta muito bem uma história, né? Só que o forte do Robert Jordan é a conspiração política. Você concorda comigo, Diogo? Sim. Ele cria uma trama, eu acho que ele cria uma trama melhor do que o Game of Thrones, porque a dele dá, a gente não tem aquelas pontas soltas do Game of Thrones que o pessoal só queima, né? Não é tanto personagem para você tentar montar. Eu acho que uma das coisas que deu fama para ele na atualidade é justamente essa intriga política que ele colocou. Sim, e aí o que tem? O Conan, nas histórias dele, não tem essa intriga política. Não que não existam as intrigas políticas no Conan. Mas quando você vê as do Howard, que apesar de serem, ele consegue montar uma trama muito boa em uma página e meia. E vai concluindo aos poucos. Então, assim, quando o Jordan escreve o Conan fazendo cenas de ação, elas estão legal. Mas, para mim, a questão da forma como ele escreve, a questão do estilo dele, da trama, eu não gostei, né? Tem gente que fala, não, é legal, né? Mas no caso do Robert Jordan, eu não curti. Eu sei que tem alguns outros, mas eu não cheguei a ter acesso, né? Pelas minhas contas, acredito que já tenha caído em domínio público o personagem, né? Já passou 30 anos. E esse é o grande perigo e a grande vantagem também. A gente pode ter maravilhosos fãs que dão uma continuidade maravilhosa e aquelas pessoas que não vão dar esse devido respeito, mas vão tentar lucrar em cima. Uhum. A gente vê várias cópias de personagens do Conan por aí afora. E tinha um colega meu que falava que o God of War era um Conan na Grécia, por causa da forma que ele falava e da forma como ele lutava. Mas eu achava que ele leu pouco para mim, dado esse tipo de sugestão. Não sei, por exemplo, sim, a gente tem, né, muitos outros, mas, por exemplo, a gente tem, aqui no Brasil a gente tem o Cão Negro, né, puta, o Cão Negro é excelente, cara, dei uma olhada nas crônicas do Cão Negro, tá um pouquinho difícil de achar, tem quadrinho também, né, porque ele é um celta, bretão ali naquela época, mas, cara, ela é muito boa. E a questão do domínio público, gente, vocês podem encontrar, como está em domínio público, a gente tem diversas outras editoras menores publicando o Conan com traduções diferentes e qualidades diferentes, algumas no preço mais acessível. Então, dei uma pesquisada, tá? Porque vocês sempre acabam encontrando algo que a gente possa ter acesso, mas nada tira a qualidade do Pipoca e Nanquim, né? Então, no caso do Conan, é isso. A gente tem algumas coisas têm que ser mexidas, porque, por exemplo, você não pode usar Conan ou Bárbaro é trademark. Mas
Conan Robert Howard já é domínio público, né? Então tem todas essas pequenas coisas que Pequenos você tem que detalhes. pesquisar. Exatamente, né? Mas, Diogo, para quem não viu o seu vídeo, né? Conta aí pro pessoal como é que foi a sua experiência quando você participou para ler O Estranho de Negro, que é uma história bem. É uma das mais compridas, ela é bem complexa, né? E você ainda teve a oportunidade de conhecer a Daniela, que é uma autora de romance e steampunk, e a Duda, que é uma colega divulgadora, né? Que gosta de romance e estava experimentando ali o Conan. A experiência foi sensacional, porque o Marcos ele coloca ele mais 3 pessoas numa sala para conversar sobre o conto. E assim, tem gente que já conhecia, tem gente que conhecia pouco, tem gente que estava tendo o primeiro contato. E às vezes dava uma certa inveja de você falar, nossa, eu queria ter lido isso aqui pela primeira vez, igual essa menina, não conhecer nada do Conan e ter essa experiência. Mas é legal porque foi me apresentado um conto que eu ainda não conhecia, e acho que assim, grande maioria dos contos que provavelmente estão frescos na minha cabeça do Robert, provavelmente foram em questão dos quadrinhos. Então, ver essa dinâmica, ao invés do quadrinho ser a forma literal, mostra a grandiosidade que era as escritas dele. Foi assim, apaixonante. Dá vontade de continuar lendo. E me pegou de surpresa, porque também é um conto que foge um pouquinho, né? Não é logo de cara ele aparece. Tem uma Cara, então, anterior. é, você deu sorte que ele tá no começo. Tem muitas histórias que ele aparece do meio pro fim. Então, mas é bacana esse ponto, porque você entende também como que era o mercado na época. Porque vendia muito mais o título do que o personagem, justamente por estar numa coletânea, né? Uma coletânea que hoje a gente chama de antologia, mas a revista era vendida com várias histórias dentro. De diversos Então, autores. diversos autores. Então você tinha o nome da obra, do conto e o autor que escreveu. Então, não sabia a Exatamente. premissa. Hoje, você vai publicar uma antologia, você tem um resumo, uma sinopse de cada um dos contos. Não era comum. Mas era muito legal, eu achei divertido. Eu acho que é um conto que teve personagem para todos os gostos. Deu uma passada muito boa. Tem um ápice ali que eu falo, pô, aqui é o Conan mesmo. Daqui para frente é para isso que eu vim ler. Mas a construção faz com que aquele momento seja épico. Isso, para você que está começando a escrever, que está assistindo aqui com a gente, dê uma chance, leia um conto ou dois do Robert Howard e tenta analisar como que é essa construção para a apresentação do personagem, porque não teve história de origem, não teve um desfecho final com todas as pontas Convencional. amarradas, por assim dizer. Não teve simplesmente um. Não vou falar que não teve começo, meio e fim, porque teve, mas não teve o desenvolvimento que a gente está acostumado, não teve a jornada do herói estrutural, mas é um conto que ele entrega tudo que um conto tem que entregar. Exatamente. E assim, é uma aula de escrita para você que tem você olhar com um olhar mais afinco. E é maravilhoso. Falando em aula de escrita, Marcos, deixando um pouquinho o Robert aqui de lado, mas dando continuidade ao que ele começou. Quando a gente fala em espada e feitiçaria, para quem não conhece, qual é a principal diferença se eu for procurar um espada e feitiçaria e cair de cara com uma fantasia? Bom, vamos lá. A espada e feitiçaria, ela é mais crua, certo? Ela não precisa ser exatamente mais violenta, mas ela é mais gráfica em sua essência, tá? E a magia, normalmente, ela é mais sombria e ela tem um preço, né? Então, vocês veem aqueles que usam magia mais negra, mais sombria, fazendo sacrifícios, convocando sombras, pagando com o corpo deles. E quando aqueles que são mais da magia mais do bem, ela é mais sutil, é mais uma convocação, é mais um augúrio de um deus, é mais uma oração, é mais um objeto sagrado muito antigo, né? Um grande exemplo desse é o filme Simba, né? E agora é o Sete Viagens de Simba ou Simba e o Olho do Tigre, porque ambos têm, né? Em um tem um feiticeiro que toda vez que ele usa o poder dele, consome a vida dele, ele vai ficando mais velho, né? E no outro tem uma feiticeira que ela usa as transformações, mas ela precisa de um catalisador para se transformar e para voltar.
tem uma ocasião que ela se transforma em um pássaro, o catalisador ela não tem o suficiente, um dos pés dela não volta, ela fica com uma garra de pássaro. Né, cara? Então tem toda essa questão do espada de feitiçaria, é mais oculto, é mais perdido, é mais sombrio, dá mais medo, porque, por exemplo, o Conan diz que se eu vejo um inimigo que eu posso cortar, que ele pode sangrar, que eu posso matar, ele vai para cima. Mas uma coisa que tem magia, aí a gente tem a superstição, né, do bárbaro, do perigo, e muitas vezes ele tá certo. Sim. Né? Então a essência da espada de feitiçaria é mais essa. Ela não tem não é como você pegar um livro de Dragonlance, de Forgotten Realms, que você tem o mago do bem, o mago do mal, o clérigo do bem, o clérigo do mal, que você vai numa loja e fala, eu quero uma espada mágica, você tem ouro para pagar? Tá aqui a sua espada mágica. Não, ele é mais cru, ele é mais, eu não diria que ele é mais centrado, mas toda vez que você encontra uma criatura, mas ele já fala uma coisa do mundo antigo que deveria estar extinta, nessa pegada, Diogo. Uhum. E se você fosse recomendar aí alguns livros de espada e feitiçaria para o pessoal começar a se arriscar, além dos do Howard, quais você diria assim que, pô, esse aqui você pode ler sem medo para iniciar nesse universo? Bom, a gente tem o A Sombra do Lobo, da Isadora Castro, tá? Ele é um prelúdio para um livro dela que se chama Rainha dos Lobos. Mas o Sombra do Lobo, eu gosto muito dele, porque, gente, ele é baseado na mitologia e cultura celta, nos primeiros contatos com os romanos, certo? Então a gente tem um guerreiro celta que é capturado, a gente tem todo um misticismo sobre a família dele, ele tendo visões, e no final, gente, é Espartacus com lobisomem. O que você acha dessa ideia, Diogo? Promissora, no mínimo promissora. Promissora, né? Então, esse é um exemplo. Tem um outro que vocês podem ver que é de um cara que é fantástico, que é um autor que o Diogo conheceu recentemente do Duda Falcão, certo? Que é o A Edgar e as Lendas do Mundo Antigo, tá? Que ele é um espada de feitiçaria, mas ele também é considerado um espalha e sandália. Por quê? Porque ele se passa na Grécia, né? Como se fosse aquele filme Fúria de Titãs, né? Hércules, Jasão e o Velocino de Ouro, né? Então é a história de um soldado oblita, que ele não é nobre, ele se apaixona por uma nobre e tem acontecimentos, né? E ele acaba tendo que ir para o submundo. E é aquela aventura que, como o Dudu escreve, você sabe, Joe, cada capítulo o cara se mete numa tel e vai crescendo a experiência e os acontecimentos com ele, né? Tem papos com o Duda falando disso e tem papos com o Clayton em Louco, que com consentimento lá do Duda, ele liberou algumas artes, porque o livro tem 12 artes, ele liberou algumas, né? Para ver, então a gente tem, por exemplo, olha, cara, a gente tem o que é um livro de espada e feitiçaria sem o nosso herói lutar com uma cobra gigante, né, Diogo? Precisa ter. Mas também tem uma grande homenagem àqueles filmes do Harry Hauser de stop motion. Cara, a gente tem uma cena que o cara tá correndo pelo pântano com o cavalo e aparece um Tiranossauro Rex. Esses filmes eram muito bons. Exatamente, né? Aquele stop motion eu me amarrava demais. Exatamente. Então, é que eu posso indicar assim que são espada e feitiçaria, a gente tem esses, mas, por exemplo, tem uma trilogia que se chama Os Dragões Escarlates, da Juliana Holanda, tá? Ele é uma espada e feitiçaria com piratas, né? Então, por exemplo, a gente tem magia, mas a magia ela é muito específica. A gente tem uma inquisição por atrás daqueles que manifestam algum tipo de magia. Nós temos uma ordem de marinheiros que eles têm que procurar itens mágicos para guardar no cofre de uma ilha sagrada. Essa ilha é viva, essa ilha se manifesta, mas a gente não tem tipo, não, isso faz isso, cara, não faz mais nada.
Então, eles são uma trilogia muito boa da Juliana Holanda, né? Os Dragões Escarlates. E no quesito espada e feitiçaria, eu tenho esses, né? E até se eu puder usar, eu tenho o meu conto, A Faca e a Tempestade. Opa, com certeza, que eu já li e recomendo também. Né? Tá na Amazon, se vocês quiserem dar uma olhada. Ele é um capítulo do meu livro que tá para sair aí, né? O livro 1 de 2. Então, esse conto, na verdade, ele é um capítulo do livro. E eu acho que o Diogo gostou, né, do que ele viu, né, Diogo? Eu curti, assim. Tem muita dessa essência, sabe, como é um capítulo tirado, ao mesmo tempo você se questiona algumas coisas, mas não sente falta no conto. São coisas diferentes. Você sentir falta de algo na história e levantar questões depois que ela acabou. E o conto entrega isso. Ele entrega o que o conto tem e você fica assim, poxa, mas e aí? Para onde vai? Eu queria mais disso. Esse gostinho de quero mais, que é o legal de estar escrevendo esse capítulo à parte. Então, eu acho que são essas recomendações que, no caso deste gênero, que eu posso dar, porque a gente tem, na verdade, a gente tem alguns nichos, né, aqui no Brasil, muitos autores muito bons, né, mas a gente tem alta fantasia, a gente tem, a gente tem fantasia de portal, fantasia Isekai, a gente tem fantasia urbana, a gente tem o Weird Western, né, do da Falcão também, o Kane Black Moon, que o Diogo também leu, né? Muito bom também. Em breve a gente vai ter uma resenha aqui no canal. Então a gente tem tudo isso e a gente acha se a gente procurar, a gente acha essas pérolas nacionais maravilhosas, entendeu? Pô, Robert Howard, ele não é o único, tá? A gente tem, por exemplo, a gente tem o Michael Moorcock, o criador do Elric, né? Que está disponível no Brasil, que é um tijolão, tá? E é só a parte 1. E o Elric, ele é completamente ao contrário. O Elric é uma tragédia, ele é uma ópera cheia de ação, mas uma ópera. O Elric é um personagem enquanto Conan, ou o Heiku, ou Solomon Kane, Bram McMore, o Elborak são pessoas fisicamente prontas, que vão para cima, que são inteligentes, né? Que a seleção natural preparou eles. O Elric, ele é o descendente de uma raça decadente. Ele tem uma doença, Diogo, que ele trata através de magia, que dá a entender que é como se fosse um câncer, uma leucemia, né? E ele acaba fazendo escolhas erradas. E ele tem a espada dele, que é a Stormbringer, que a espada dele é um demônio em forma de espada. Então, ele é um exemplo da espada e feitiçaria de que tudo tem um preço, né? E nunca façam acordos com demônios ou dragões. Muito bom. Bom, eu acredito que agora, se a pessoa chegou até aqui, já deve ter, no mínimo, ficado curiosa com as histórias do Hobbit. Já deve estar com a lista pronta aí para ler qualquer coisa além do Hobbit com espada e feitiçaria, além de demais indicações aí, todas muito boas. Pelo menos boa parte da que você passou, eu dei já uma zapiada aqui, se não já li. Vou pedir então a você dar suas considerações finais, fazer um convite para o pessoal conhecer a Toca do Aventureiro e o que a gente pode esperar em breve de você em 2026, além do seu livro. Bom, pessoal, a Toca do Aventureiro tá no Instagram e tá no YouTube, né? Eu faço lives e faço os bate-papos editados. Eu tento ter pelo menos um papo de espada e feitiçaria por mês. Eu dou espaço para autores, tradutores, ilustradores. Para o pessoal falar, é só entrar em contato que a gente encaixa, né? Em 2026, pretendo continuar com isso, dando oportunidade pessoal. Eu espero estar lançando meu livro, pelo menos o eletrônico, a versão eletrônica, em março, né? A primeira parte. Vamos ter outras colaborações com outros autores, né? Tem umas coisas muito legais que estão chegando. Eu estou tentando, falando com algumas editoras, para trazerem pelo menos o Legend do David Gemmell, que também é espada e feitiçaria.
Ele é um pouco mais épico, mas é uma série de livros, mas o primeiro ele é contido, ele é fantástico, né? Uma história de cerco, que é um homem velho, um antigo herói, no seu que cara, eu quero só descansar. O pessoal fala, mano, a gente precisa de você, não tem mais, tipo, não temos outra opção, né? E também uma outra que eu tô tentando trazer são dois livros, né, que também são autocontidos, do James E. Wisher, que ele é um autor muito proeminente de não só fantasia, espada, feitiçaria, ficção científica, ficção urbana e horror, né? E ele tem dois livros que também são tudo one shotzinho, que eu acho que se fosse trazido para o Brasil, eu acho que o pessoal iriam gostar, viu, Diogo? Então eu tenho esses meus projetos de carinho, e eu gosto de juntar autores para a gente fazer aquelas coletâneas, mas é aquelas coletâneas que o pessoal participa e quem quiser publicar, publica, só coloca o selinho que participou da Toca do Aventureiro. Claro que se a pessoa quiser levar para uma editora, tudo, aí fica a cargo dela, né? É mais para o pessoal se conhecer e interagir, né? Pô, isso é bacana. Para mostrar que a gente não está sozinho. Eu acho que hoje, para o autor brasileiro, principalmente o independente, ter, não vou falar um apoio, mas ter um ambiente em que as pessoas continuam deixando essa paixão viva, que é escrever e publicar, é o mais importante. Porque o retorno financeiro ele é muito relativo do que vem e o que não vem. Mas saber que você ter vontade de escrever e publicar e estar num lugar em que você consegue fazer isso é muito mais importante do que qualquer outro. O resto vem como consequência. Mas ter ali junto um pessoal que está pronto para as coisas igual você está é impagável. Bom, o que nós tínhamos para falar hoje sobre o Robert Howard e o que ele deixou de legado aí em vários outros autores e obras, tá aqui. Não esquece você de se inscrever no canal para mais atualizações. Em breve a gente vai que o Marcos volta para a gente fazer uma resenha do Kane Black Moon junto com o autor, o Bruno Falcão. Já deixa o seu like, deixa aqui nos comentários quais livros você conhecia do Robert Howard e de Espada e Feitiçaria. E a gente se vê aí numa próxima semana falando cada vez mais sobre escrita e literatura. Muito obrigado, tchau, tchau.